Então vamos para o nosso item C dessa introdução à questão 9. Então agora nós queremos saber quantos números ímpares de dois algarismos distintos podemos formar usando os números 0, 1, 2 e 3, certo? Então vamos lá, assim como fizemos anteriormente, nós vamos dividir o evento compor o número de dois algarismos em duas etapas, né? A dezena e a unidade. Lembre que esse número tem que ser ímpar e também a gente não pode repetir o algarismo na dezena e unidade, certo? Não pode haver repetição de algarismos. Então vamos lá, vamos tentar seguir o curso natural, né? Primeiramente a escolha da dezena e depois da unidade para vermos o que acontece. Então para a dezena nós vamos ter três opções, né? Podemos escolher o número 1, o número 2 e o número 3. Agora a gente vai fazer uma análise para cada uma dessas possibilidades de escolha na dezena. Então, se nós escolhermos o 1 para a dezena, nós vamos ter apenas uma opção para a unidade, que vai ser o 3. Por quê? Porque se eu colocar o 0, vai ficar 10, e 10 é um número par, não serve, tem que ser ímpar. Eu não posso colocar o 1, por quê? Porque eu já usei 1 na dezena, não posso colocar 1 aqui, então não dá. Não posso colocar o número 2, por quê? Porque se eu colocar o 2, a gente vai ter o número 12, que é par, e nós queremos que os números sejam ímpares. Então, quando eu escolho 1, eu vou ter apenas uma opção para a unidade, que é o 3. Vamos ver o que acontece quando eu escolho o número 2 para dezena. Então, quando eu escolho o número 2, eu vou ter que opções para a unidade. Eu não vou poder escolher o 0, certo? Porque eu teria o número par, o 20. Eu vou poder escolher o 1, que vai me dar o número 21. Não vou poder escolher o número 2, né? Porque já foi usado lá e também porque seria par. Mas eu tenho a opção do 3, certo? Então, eu posso formar o número 23. Então vocês já perceberam o seguinte, né? Quando eu escolho o número 2, eu tenho duas opções aqui para a unidade, o 1 ou 3. E por fim, quando escolhermos o 3 para a dezena, resta também apenas uma opção para a unidade, que é apenas o 1, uma vez que eu nem vou poder usar o 0, nem vou poder usar o 2, e também não posso usar o 3, senão irei repetir o mesmo algarismo. Então assim eu tenho apenas o número 31 aqui. Queria que vocês notassem alguma coisa interessante agora. Quando eu escolho o número 1 aqui para a dezena, eu tenho apenas uma opção para a unidade. Quando eu escolho o número 2 para a dezena, eu vou ter duas opções para a unidade. E quando eu escolho o número 3, eu vou ter apenas uma opção para a unidade. E assim eu não vou poder usar o princípio fundamental da contagem. Por quê? Vamos ver lá no nosso esquema que a gente não vai poder usar? Justamente por isso, ó, fiz aqui o esquema, vocês vão entender agora, pela relação entre esse esquema e o diagrama de árvore, porque não dá para usar o princípio fundamental da contagem aqui, optando optando por a etapa da dezena em primeiro lugar. Quando eu escolho a dezena, eu tenho uma opção para a unidade. Quando eu escolho aqui o 1, eu tenho uma opção para a unidade. Quando eu escolho o 2, eu tenho duas opções. Quando eu escolho o 3, eu tenho apenas uma opção. Então, para cada escolha aqui na dezena, eu não vou ter o mesmo número de opções para o algarismo da unidade. Para cada possibilidade na dezena, eu não vou ter o mesmo número de possibilidades para a escolha da unidade. Isso fere a definição que nós demos lá do princípio fundamental da contagem. Vamos perceber aqui esse furo no nosso esquema prático, né? Então, vamos ver aqui. Nós não podemos usar o 0 na dezena, então temos três possibilidades.
E aqui, para a escolha da unidade, para a quantidade de números, a gente ficaria com dúvida. Por quê? Professor, vou colocar uma opção ou vou colocar duas? Porque quando é 1 e o 3, eu tenho uma opção para a escolha da unidade. Mas quando é o 2, eu tenho duas. Então, o que é que eu coloco aqui, 1 ou 2? Você vai perceber que vai gerar essa dúvida. Por essa razão, por não termos para cada escolha da dezena o mesmo número de possibilidades na unidade, a gente não pode usar o princípio fundamental da contagem aqui, certo? No nosso esquema prático. Mas há uma saída. Sabe qual é? Em vez de escolhermos primeiramente o algarismo da dezena, escolhermos o algarismo da unidade. Isso se coaduna com o que eu tinha falado lá atrás de priorizarmos a etapa mais complicada. A etapa mais complicada aqui nessa situação seria a escolha da unidade e não da dezena, embora também haja uma restrição para a dezena. Mas a restrição para a unidade é bem mais complicada, certo? Então vamos ver aqui de outra maneira. Olha o que eu fiz aqui para você entender. Então, em vez de iniciarmos a escolha da dezena, do algarismo da dezena, vamos iniciar com a escolha do algarismo da unidade. Então, como o número deve ser ímpar, eu tenho apenas duas opções para a unidade, o 1 ou o 3, né? Porque o 0 e 2, se a unidade for 0 ou 2, o número não vai ser ímpar. Então, tenho duas opções. Agora, perceba que para cada opção da unidade, eu vou ter duas opções para minha dezena, certo? Eu vou ter duas opções para minha dezena, uma vez que o algarismo tem de ser distinto. Vejamos isso. Quando eu escolho 1, eu vou ter como opção para dezena o 2 ou 3. Por quê? Porque eu nem posso usar o 0 na dezena, certo? E também não posso usar o número que eu escolhi aqui. Né? Se eu escolhi 1 aqui, eu não vou poder usar o 1. Então só sobra duas opções, o 2 ou o 3. Então, quando escolhemos o 3 para a unidade, também vão restar apenas duas opções. Eu não posso usar o 0 na dezena e nem posso usar o 3 porque eu já usei na unidade. Então restam duas opções, o 1 ou o 2. E assim nós obtemos os números 21, 31, 13 e 23. Como tínhamos obtido aqui também, certo? A gente também tinha obtido esses números aqui. No entanto, olha a configuração como ficou diferente. Para cada escolha na unidade, certo? Eu vou ter o mesmo número de possibilidades na dezena. Quando eu escolho o algarismo 1 para a unidade, eu tenho duas opções para a dezena, o 2 ou 3. Quando eu escolho o algarismo 3 na unidade, eu tenho duas opções aqui para a dezena, 1 ou 2. Ou seja, para cada escolha aqui nessa etapa, eu vou ter o mesmo número de possibilidades na outra etapa. Isso que é importante. O importante não é que a gente tenha as mesmas opções, mas o mesmo número de opções, tá? Quando eu escolho o 1, tenho duas opções, e quando eu escolho o 3, eu tenho duas opções. Logo, eu posso usar o princípio fundamental da contagem. Só que agora a gente vai iniciar aqui pela unidade. Isso que é a sacada, tá? Então, para a unidade, eu tenho duas opções, 1 ou 3. Então, a gente começa por aqui, 1 ou 3. E para cada opção aqui na unidade, eu vou ter duas opções para a dezena. Eu nem posso usar o 0 e nem vou poder usar o número que eu já usei aqui. Então, sobra duas possibilidades para a dezena. E a partir daí é só fazer o produto. 2 vezes 2 dá 4 números. E você entender isso é importante para entender o que eu vou fazer na resolução da questão 9. É isso que está acontecendo por trás da priorização da etapa mais complicada, tá bom? Espero que vocês tenham entendido.